Olá, eu sou o pastor João Balbino. O tema desse vídeo é a vida da ressurreição. Há uma existência após a morte física. Em sua infinita graça, especialmente por meio de sua palavra, nosso amado Senhor Jesus Cristo nos mostrou a realidade do campo e também nos mostrou que há um futuro. Com isso, o Senhor nos deu elementos para que possamos fazer escolhas que nos alinhem mais com a causa que custou a vida do Filho de Deus. Por causa da morte do Senhor por nossos pecados e de sua ressurreição triunfal, nós que estamos em Jesus Cristo, olhamos para o futuro com grande confiança. Olhamos para o futuro com a fé de que a nossa vida está resolvida. Olhamos para o futuro com a esperança de que estaremos no paraíso com Jesus. Por favor, eu peço a você que se inscreva no canal. Peço que curta e também que compartilhe os vídeos com outras pessoas. Compartilhe por meio de seus grupos de WhatsApp, compartilhe por meio das mídias sociais. Essas são ações missionárias importantes. São ações que farão com que as mensagens que temos publicado alcancem mais pessoas. Nós, de todo o coração, agradecemos. Vamos meditar. Por favor, abra sua Bíblia em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Eu peço que, se for possível, você mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição da palavra. Leiamos, 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse nosso corpo é uma habitação meramente terrena, ou seja, é uma habitação temporária, uma habitação que será desintegrada. Nosso corpo retornará ao pó. Isso acontecerá, é claro, se nosso amado Senhor Jesus Cristo não retornar até o instante em que fecharmos os nossos olhos e partirmos. Se fecharmos os nossos olhos antes do retorno do Senhor, entraremos naquele período chamado de intermediário. Estaremos com o Senhor aguardando a ressurreição do nosso corpo. Para um dos ladrões que foi crucificado ao seu lado, conforme está descrito em Lucas 23:43, Jesus disse: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O corpo daquele feliz foi colocado na sepultura para desintegrar-se. Contudo, ele subiu naquele dia mesmo, naquela sexta-feira, para estar com Deus no paraíso. E nós sabemos que o corpo do homem Jesus de Nazaré ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. No texto que nós lemos, em 2 Coríntios capítulo 5, 2 vezes o apóstolo Paulo declarou: gememos. Uma vez disse: nos angustiamos. Versículos 2 e 4. Pergunto: qual a razão dos gemidos? Qual a razão do sentimento de angústia?
é muito simples. Nós já fomos redimidos por Cristo, mas os nossos corpos ainda não foram redimidos. Paulo fala de gemidos e de angústia ante a realidade da morte física, por não querer ser encontrado sem roupa, não querer ser encontrado nu. Em outras palavras, por não querer ser privado de uma existência corporal. Paulo desejava passar para o outro lado da vida revestido da habitação celestial, que é o novo corpo ressurreto. A aversão à morte e à sepultura é universal. Indiscutivelmente, é preferível experimentar a transformação do nosso corpo do que a realidade de ir para uma sepultura e entrar para aquele período chamado de intermediário, aguardando a ressurreição do corpo. Quando o Senhor Jesus vier, todos que dormimos em Cristo seremos revestidos com corpos ressurretos e celebraremos as bodas do Cordeiro. Nós teremos uma existência corporal na eternidade. Teremos um corpo semelhante ao corpo com que Moisés e Elias compareceram para aquele encontro no chamado Monte da Transfiguração. Teremos um corpo como é o corpo de Jesus, um corpo que não é imaterial. Em outras palavras, teremos um corpo que possuirá uma existência palpável. A Bíblia diz que, estando os discípulos com as portas fechadas, Jesus Cristo ressurreto apareceu naquele ambiente, dentro, e disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 26 ao 28. Conforme Filipenses, capítulo 3, versículo 21, Jesus transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Agora, versículo 5. Fica claro que a dádiva do Espírito Santo é a garantia da redenção dos nossos corpos. Um dia, o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, o Espírito que levantou o corpo de Jesus da sepultura, o Espírito que nos regenerou para a vida eterna, também dará vida aos nossos corpos. Aquele que um dia formou o homem do pó da terra, o fará novamente. O Espírito Santo também é garantia de imunidade no julgamento de Deus. É garantia de um futuro feliz com Jesus. É garantia de absoluta segurança para os filhos de Deus. Religião, seu Espírito Santo, não religa ninguém com Deus. É falsa religião. O versículo 6 diz que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto conosco. Nós temos a revelação de Emanuel. Nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Pergunto, que Paulo quis dizer com enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor? É muito simples. Nós precisamos apenas entender essa declaração à luz da nossa expectativa de redenção final e completa, quando veremos o Senhor face a face. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Se agora pudéssemos ver face a face e conhecer plenamente, certamente faríamos melhores escolhas, acertaríamos mais em nossas decisões, seríamos ainda mais felizes, ainda mais úteis ao Senhor e mais relevantes em relação às necessidades do campo, em relação às necessidades dos nossos semelhantes. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Versículo 7. A fé é algo que coopera muito para que tenhamos uma visão correta. A visão correta gera a atitude correta.
é muito importante ter a fé correta e ter a visão correta. Explico. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, nós encontramos uma das escrituras que mais claramente revelam quão diferente era a visão de Jesus. Se dirigindo a pessoas que viviam do cultivo da terra, pessoas que eram especialistas em agricultura, nosso amado Senhor falou: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus via os campos maduros para a colheita, enquanto que os seus ouvintes enxergavam que os campos apenas estariam maduros para a colheita dali a 4 meses. Jesus via com os olhos da fé. Enquanto Jesus via espiritualmente, os seus ouvintes viam carnalmente. Pergunto, quantos entre os ouvintes de Jesus puderam compreender o significado das palavras do Senhor? Quantos compreendem hoje o significado das palavras de Jesus? O campo que Jesus enxergava, o campo maduro, o verdadeiro campo segundo Deus, era um. O campo que os seus ouvintes enxergavam era outro. Na ótica de Deus, o campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 18. E a lavoura de Deus são as pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Pergunto, você recorda das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Lamentavelmente, uma parcela grande da cristandade não tem olhos para o campo de Deus, não consegue compreender qual é o verdadeiro propósito de Deus com a sua vida, nem a verdadeira urgência que há no mundo. Muitas pessoas seguem escutando a grande comissão, mas sem dar uma resposta em termos de envolvimento com a causa que custou a vida do Filho de Deus. Muitos estão seguindo com suas vidas, mas sempre limitados por uma perspectiva natural, concentrados em comer, beber, vestir e habitar. Muitos seguem vivendo presos dentro das rotinas e das prioridades que elegem. Muitos, em relação ao reino de Deus, seguem apenas realizando aquilo que consideram ser possível realizar. Quando só se faz o que considera ser possível fazer, geralmente não se está fazendo nada. Muitos seguem apenas cultivando feijão, arroz, milho e coisas semelhantes no campo. Seguem centrados em coisas materiais. Seguem centrados em garantir o sustento de cada dia para que haja alimento na própria mesa e todas as contas sejam pagas, sem ter olhos para a lavoura de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 33, a Bíblia documenta as palavras de Jesus que instruiu: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em geral, as pessoas têm visão apenas para os seus próprios negócios e interesses carnais, mas a visão de Jesus era diferente. Os campos maduros de que Jesus falava são as pessoas que se encontram perdidas no mundo. São as pessoas que estão sempre em tempo de colheita. Em outras palavras, a visão de Jesus não era para interesses terrenos, mas era para a vontade de Deus e para o máximo interesse dos seres humanos, que é a salvação. O Senhor nos chama a viver pela fé. Devemos trabalhar enquanto é dia. Que precisamos? Precisamos abrir os nossos olhos. O que significa isso? Significa enxergarmos a realidade espiritual, enxergarmos o campo com os olhos de Jesus, percebermos a brevidade dessa vida e andarmos na visão do Senhor.
proclamando o evangelho, fazendo discípulos, enviando os missionários. Agora, versículos 8 a 10. Paulo fala de sua preferência de partir para estar com o Senhor. Fala do cuidado de em tudo agradar ao Senhor e fala sobre prestação de contas no tribunal do céu. Pergunto: você crê realmente em Jesus, que Jesus é o Cristo? Jesus é o tesouro para você? É importante examinar se Jesus é realmente o que há de mais valioso e importante, porque Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pergunto: você tem certeza de que Jesus é realmente a pessoa mais importante para você? Nós precisamos verificar isso, porque Jesus disse que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Olhamos para essas palavras de Jesus e logo temos que perguntar: Senhor, temos realmente o propósito de lhe agradar em tudo? Estamos lhe agradando com o nosso viver, com a nossa vida? É sempre bom nos lembrarmos de que estamos chamados a tomar diariamente a nossa cruz e também nos lembrarmos das palavras do Senhor que disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, 24. É sempre oportuno nos lembrarmos de que o mais importante deste lado da vida é cultivarmos um relacionamento pessoal e consistente com o Senhor, conhecermos ao Senhor, nos devocionarmos, louvarmos ao Senhor e vivermos como suas testemunhas, proclamando o Evangelho de Deus, que é somente Cristo, no campo e fazendo discípulos. Oremos. Pai, te damos graças pelo Evangelho da graça que nos salvou. Gememos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Agradeço por assistir. Agradeço por se inscrever no canal. Agradeço por compartilhar os vídeos com outras pessoas. Que nosso amado Senhor Jesus Cristo se agrade em te abençoar. Graça abundante.